Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui com o nosso quadro Observatório das Origens e você já sabe que também é o nome do canal da doutora Maura Brandão. Ela que é bióloga, doutora em ciências pela USP e tem desenvolvido um trabalho muito bonito aí, fazendo palestras e orientações, participando de eventos, como uma boa criacionista, cientista criacionista, né? E a gente toda semana se reúne aqui, na nossa correria, né? Você vê que a Maura está lá no intervalo de aulas dela, eu estou aqui também no meu intervalo de almoço, a gente faz o que dá, mas é uma alegria poder divulgar aí notícias que têm relação com ciência, sempre com o nosso viés criacionista, a gente nunca deixa de dizer isso, né? Porque a gente dá notícia e depois interpreta de acordo com a cosmovisão criacionista. E a Maura, ela tem sempre selecionado assuntos bem interessantes aí, e é o caso de hoje aqui também. Tudo bem, Maura? Oi, Michelson, tudo bem? Prazer estar aqui novamente essa semana. Eu estou aqui no intervalo entre aulas, né? Até agora eu fui prof, na próxima aula eu vou ser aluna. Mas é muito bom estar aqui mesmo, e mesmo que for para uns 20 minutinhos, né? A gente pode aproveitar esse tempo falando sobre coisas interessantes. Tem uma autora que a Maura e eu admiramos muito, né? Lemos muito, que é Ellen White, e ela fala sobre aproveitar os retalhos de tempo, né? Sim. Quantos livros você consegue ler num ano, lendo, quem sabe na fila de um banco, quando espera ali o filho na escola, enfim. E aqui a gente está fazendo mais ou menos isso, né? Os retalhos de tempo, né? Um intervalinho aqui entre o almoço, no horário de almoço, a gente vai lá, grava, lê alguma coisa, e assim vamos promovendo aí a boa ciência e o bom criacionismo, né? Maura, inclusive nós estaremos nesse fim de semana juntos lá na FAP, né, Faculdade Adventista do Paraná. Os amigos que moram ali perto de Maringá, na região, né, Ivatuba, onde fica localizado ali o nosso internato, a FAP, estão convidados a participar desse fim de semana. Nós teremos um simpósio Origens, um simpósio criacionista. Doutora Maura, eu, outros professores, estaremos ali ministrando palestras durante o fim de semana. Então, fica aqui o convite, né? Vamos lá, então. Maura, o que você separou para a gente aí, para a gente comentar hoje? Vamos lá, separei duas notícias interessantes. A primeira é uma de divulgação, na verdade. Eu vou passar também para o Michelson colocar na descrição desse vídeo o link do artigo, porque eu sei que tem gente que gosta de ler e conferir. Lembrando que essa notícia de divulgação é um jornalista, né, que é especializado nessa área, e ele fica sabendo do que está no artigo e transforma isso numa informação que fique fácil para a gente entender. Então, basicamente, o que foi o objetivo, o que o cara do artigo ele fez, né? Eu dei uma lida ali no abstract, eu não consegui ler tudo também, que não deu tempo, mas ele pegou o fóssil de um lagarto específico, e aí, como esse lagarto ele é bem abundante no registro fóssil, então ele fez um estudo para analisar a questão da viviparidade. Na biologia, a gente tem alguns termos quando a gente vai falar sobre reprodução, né? Animais que põem ovos, como aves, como répteis, e até alguns mamíferos, né, como o ornitorrinco, eles são chamados de ovíparos, porque eles põem ovos e aí o filhote, né, se desenvolve o tempo inteiro dentro do ovo. Agora, animais como nós, mamíferos, por exemplo, a gente é considerado vivíparo. E isso significa que nós crescemos assim o tempo inteiro dentro no caso do útero, nos mamíferos, né? Dentro do corpo ali da mãe, do abdômen. A gente tem, por exemplo, cobras que são ovovivíparas, ou seja, ela produz um ovo, só que ao invés dela fazer a postura desses ovos, o ovo fica na cavidade abdominal, se desenvolve ali dentro. Tubarões, alguns tubarões são assim também, enfim. É bem interessante. Eu estou aqui pegando o link do artigo, eu vou passar aqui para o Michelson, disso que eu estou falando. De repente ele pode colocar isso também, mas enfim. E aí o que acontece? Ele percebeu que por meio do estudo dos fósseis, algo diferente do que o paradigma da evolução estava afirmando. Porque
quando a gente estuda a biologia, a sequência lógica proposta pela evolução, né, uma das explicações aí para a conquista do ambiente terrestre seria que apareceu o primeiro ovo com casca dura. Por quê? Daí você tem uma proteção extra para o embrião ali dentro, ele tem o que ele precisa, que é o que a gente chama de vitelo, né, que é uma reserva de energia, de nutrientes, ele tem todos aqueles anexos embrionários e tal, para dar suporte para a vida dele. Então, a ideia inicialmente era essa. Então, você tem um ovo com casca dura nos répteis, e isso, de acordo com a evolução, garante aos répteis, né, a conquista do ambiente terrestre. Depois isso se mantém nas aves, e nos mamíferos a gente tem a placenta. Mas o que ele propõe aqui é que, na verdade, essas evidências, elas, de acordo com o fóssil, afirmam que a viviparidade, ou seja, o fato da fêmea manter o embrião e o feto, né, o filhote ali, o tempo inteiro do desenvolvimento ali dentro, tem evidências que dão suporte para esse aparecimento antes dos ovos, antes da postura dos ovos, né? E ele diz, inclusive, que isso seria até abriria novas linhas de pesquisa, porque não tem exatamente um paradigma, ou seja, uma explicação que é consenso nessa área a respeito da paridade e tal. E é interessante que o autor, né, que é o Guerreiro, Saul Domingues Guerreiro, ele começa falando no Abstract que a viviparidade evoluiu 115 vezes nos répteis esquamatas. Répteis esquamatas é, por exemplo, o lagarto. Agora você imagina, Michel, não é uma, não é duas, são 115 vezes. É interessante, né? E tem uma outra questão que é sempre com muita dificuldade, né, para a evolução explicar, que é a questão da reprodução, do sexo, né? Então, eu acho interessante a gente ver que existem essas evidências, não, peraí, a viviparidade está relacionada com o corpo do animal e tal, e já aparece ali antes dos ovos. Então, o que antes se acreditava está meio invertido, enfim. A gente sabe que Oi, diga. Só para não deixar passar um detalhe aí, quando você fala, né, que é um grande problema realmente a explicação biológica evolutiva da origem dos sexos, né? Tem uma edição do livro Origem das Espécies, de Charles Darwin, que foi prefaciada ali, tem uma introdução escrita por Richard Leakey, que é um paleontólogo famoso no meio evolucionista. E ele admite isso, né? Ele fala justamente que há dois grandes problemas, ou duas grandes pedras no sapato da teoria da evolução, que são a explosão cambriana e a origem dos sexos, né? Então, não somos nós que estamos dizendo que é um problema, né? Evolucionistas, que eu diria assim, que são intelectualmente honestos, admitem que esse é um grande problema para ser explicado ainda pelo modelo evolutivo. E não só isso, né? Eu diria que até toda essa questão aí de como manter o embrião de uma forma saudável, protegida, para que ele consiga pelo menos sair do ovo ou nascer, né? Enfim, eu diria que vem também aquela questão da conquista do ambiente terrestre, né, gente? Porque você tem um animal completamente adaptado à forma do corpo, hidrodinâmica, adaptado à pressão da água, adaptado à troca gasosa com a água, adaptado à movimentação, que não está sujeita à questão da gravidade que tem no ambiente terrestre, por exemplo. Então, você tem todas essas questões, e aí, em alguns, não são muitos milhões de anos que o registro fóssil mostra, né? São poucos milhões de anos para, basicamente, ele sair da água e ir para a terra, e depois ir da terra para a água, né? Porque ele foi e voltou. Baleia, por exemplo. Se eu não me engano, eu acho que as baleias aparecem no registro fóssil, eu posso estar errado. Inclusive, a galera que comenta aqui, por favor, nos ajudem nisso, mas, se eu não me engano, foi tipo uma diferença de 6 milhões de anos para aparecerem as baleias. Como que em 6 milhões de anos aparece todo aquele monte de coisa que a baleia tem diferente dos mamíferos terrestres, né? Então, enfim, é uma pesquisa interessante, pode surgir novos dados aí a respeito desses fósseis, análise dessa questão reprodutiva, de desenvolvimento, né? Pode ser bem interessante aí.
Lembrando que na cosmovisão criacionista, né, Deus teria criado esses grupos de maneira independente, separada, né? Então criou os animais, os ovíparos, criou os animais vivíparos, enfim, sempre é importante a gente lembrar isso. Beleza, então tá aí. Nós vamos deixar o link depois na descrição do vídeo aqui também. Você pode conferir, ler o artigo por si mesmo, né? E se aprofundar nessa questão. Mas você selecionou um outro assunto aqui bem interessante, Maura, que tem que ver com a evolução em tempo real, né? O que é isso aí? Muito interessante, Michelson, eu achei, porque isso mostra uma coisa que a gente tem falado aqui já tem um tempo, de que as mudanças nos organismos, especialmente mudanças microevolutivas, elas acontecem muito rápido, né? Inclusive, a própria notícia de divulgação fala que normalmente a gente está acostumado em falar de evolução e falar em milhões de anos. Só que a gente tem um exemplo aqui, e eu mandei também, inclusive, o link do artigo também, para o Michelson colocar na descrição, que eles observaram mudanças de uma questão chamada de plasticidade fenotípica em uma década, né? Eu gosto sempre de falar dos tentilhões, que aquele casal lá em Galápagos, eles estudaram durante 40 anos, mas a gente está falando aqui de uma década. E eles falam de rapid adaptation, ou seja, foi um negócio assim muito rápido. E eles estudaram por 30 anos e em 10 anos eles já começaram a encontrar essas diferenças, né? Agora, o que acontece? Tem um molusco, certo? Que ele é muito conhecido porque ele apresenta muitas morfologias diferentes dentro da mesma espécie, né? O que significa? Significa, por exemplo, a gente está acostumado, sei lá, você pega um caramujo, né? Um molusco que tem a concha branca. Aí a gente tem a tendência de achar que todos os moluscos que têm concha branca são da mesma espécie. Mas o que eles viram aqui é que, por exemplo, de uma mesma espécie, pode ser que tenham moluscos de concha branca, concha marrom, concha bege, concha preta, enfim. Existe uma diversidade muito grande, né, com esses caramujos, que inclusive, olha só, esse organismo, ele foi classificado como uma nova espécie 113 vezes desde que ele foi identificado a primeira vez em 1792. Ou seja, existem tantas formas diferentes da mesma espécie que as pessoas iam achando esses caramujinhos e, como eles eram diferentes, achavam que era de uma nova espécie. Eles foram classificados erroneamente, mal identificados, né, 113 vezes. E aí, o que aconteceu? Ela disse o seguinte, essa pesquisadora, né, a Kirsten Johannesson, ela disse que teve uma proliferação de algas tóxicas numa ilha, em 1990, nos anos 90, e que basicamente, assim, acabou com quase todos esses caracóis, né, esses moluscos. E aí eles decidiram fazer uma reintrodução. E quando eles foram fazer essa reintrodução para repopular essa região, eles decidiram fazer um estudo em tempo real para acompanhar como eles se diversificavam, né? E aí eles até organizaram de acordo com os ecótipos, então tem formas diferentes que vivem em ambientes diferentes, mas todos eles da mesma espécie, né? E o que eles perceberam é o seguinte, que em pouco tempo já apareceram diversas evidências de adaptação. Na primeira década do experimento, eles já conseguiram ver. E ao longo dos 30 anos, eles foram capazes de prever como esses caracóis se pareceriam e de qual região era esse caracol, porque eles fizeram uma análise genética. Então, por mais que fenotipicamente, né, externamente, eles apresentavam diferenças, geneticamente eles são da mesma espécie, né? E aí eles afirmam que essa questão dessa transformação, que se a gente for comparar com bilhões de anos, aqui milhões de anos, é uma coisa bem rápida e dramática, como eles
descrevem aqui na reportagem. Isso é um negócio, assim, impressionante. E é aqui, de fato, a gente pode dizer que nós vimos a revolução acontecer. Se a gente for considerar o conceito de evolução como mudanças pequenas dentro de uma espécie, né? E aí eles disseram que essa diversificação, esse aparecimento desses fenótipos diferentes, se deve ao que eu falei no início, que é a plasticidade fenotípica, que é a capacidade que esses organismos têm de mudar características externas de acordo com as mudanças ambientais para se adaptar. Então, às vezes, eles desenvolvem uma pigmentação diferente, ficam um pouco maiores ou um pouco menores. Então, foi uma coisa bem interessante. Lógico que é importante para a conservação daquele lugar e eles fazerem aí um rastreamento de como essas espécies elas se comportam e tal, com essas mudanças ambientais, mas tem um valor muito interessante com relação às questões evolutivas, ou seja, cada vez mais os organismos eles têm mostrado que eles não precisam de muito tempo para se adaptar. E essa questão da plasticidade fenotípica, ela é uma questão levantada por alguns cientistas que têm dito o seguinte, olha, infelizmente o neodarwinismo não está mais conseguindo explicar essas mudanças rápidas com organismos como esse. Eles dizem que, olha, a plasticidade fenotípica é um exemplo de como a natureza pode oferecer desafios ao neodarwinismo que ele não consegue responder. Então, esse grupo de cientistas se reuniu e eles estão propondo uma coisa chamada de nova síntese estendida da evolução. Ou seja, a gente precisa reformular o que nós sabemos da teoria evolutiva, porque o neodarwinismo não está mais conseguindo explicar essas coisas. De acordo com esses cientistas, eles ainda acreditam em evolução, aquela coisa toda. Mas eles não acham que o neodarwinismo pode dar mais todas as respostas de forma satisfatória, né? Então é interessante a gente ver que quanto mais a gente estuda a natureza, mais a gente vai encontrando evidências que o tempo não é a chave, né? Que as coisas podem acontecer de uma forma mais rápida. Mauro, interessante é que uma coisa é a filosofia evolucionista, né? A macroevolução e toda essa coisa. E a outra é o que eles encontram realmente na prática, né? Na prática, o que tem sido encontrado ao longo das décadas, né? Diversificação, né? Biodiversidade, adaptações limitadas. Eu gosto daquela expressão do Dr. Gibson, né? Que a gente sempre traz aqui, né? Diversificação de baixo nível, né? Isso em Galápagos, né, Maura? Você mais ainda, porque morou lá. Mas eu também, quando visitei aquele arquipélago 2 vezes, cuidei de levar minha câmera e registrar ali os tentilhões em cada ilha. A gente percebe realmente variações, né? Mas continuam sendo tentilhões. As iguanas, mesma coisa. E aí, no caso que você apresentou também, né? São diversificações aí. E a rapidez, não sei por que me fez lembrar do Stephen Gould, né? Que foi deixado para lá, mas enfim, ele propunha lá equilíbrio pontuado, né? O saltacionismo, né? O equilíbrio pontuado, né? Será que vão reabilitá-lo aí na história? Enfim, né? Estão querendo ressuscitar o Lamarck. Então, não sei mais. Olha só, né? Aquilo que parecia um edifício tão bem construído, né? Parece que não é bem assim a história, né? Mas, enfim, a ciência avança desse jeito mesmo, né? Reanalisando as coisas, estudando, e quanto mais se estuda, mais se percebe que realmente, como falamos na semana passada, se você perdeu o vídeo da semana passada, fica aqui o convite. Aliás, assista a todos, né? Tem a playlist aqui no meu canal, Observatório das Origens. Maratona. No canal da Maura, né? Que é o próprio Observatório das Origens lá. É a nave mãe, né? Então você pode ver vídeos anteriores. E a gente falou disso, né? Como Darwin, ele deu alguns cheques pré-datados que acabaram não sendo descontados, né? Não se observou aquelas predições que acabaram sendo feitas, né? E como bem escreveu Thomas Kuhn, naquele livro clássico dele, né? A Estrutura das Revoluções Científicas, quando as evidências contrárias se acumulam, é hora de, quem sabe, repensar o paradigma, né? Exato. É isso. Mais algum comentário, Mauro? Acho que é isso, Michelson. Acho que foram bem interessantes e bem úteis para nós os temas de hoje, né? Muitas evidências legais que nós somos planejados. Muito bom. Então, amigos, deixem seus comentários aí abaixo, tá?
Vá lá, se inscreva no canal da doutora Maura, Observatório das Origens. Vai lá, estou esperando. Se inscreva, acione o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, compartilhe esses conteúdos e vamos, assim, promover boas e educadas, factuais discussões com respeito às origens, né? Evolucionismo, criacionismo, essas coisas todas. Doutora Maura, muito obrigado mais uma vez. Sempre é um prazer, na correria da nossa vida, a gente dedicar um tempinho para conversar sobre coisas tão interessantes. Valeu, Michel. Até a próxima. Até logo, meus amigos. E até o próximo vídeo, então. Acompanhe aí o Observatório das Origens. Fiquem todos com o nosso Criador, nosso Deus maravilhoso.